gostaria de estender meu mais cordial boa noite a todos os irmãos que estão aqui. É sempre uma grande satisfação poder vir aqui na Bom Sucesso e tudo. Eu lembro quando eu era mais novo, eu costumava vir aqui e tudo, não faz muito tempo isso. Mas é sempre bom tudo, receber os irmãos, conversar com eles e ver como é que está a igreja depois da pandemia. Primeiramente, eu gostaria de iniciar então tudo com uma oração. Vamos pegar e chamar a presença do Papai do Céu. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em sua santa casa de adoração. Amém. Amém. Esteja com cada um de nós, abençoe quem está escutando essa mensagem, que essa mensagem possa calar fundo no coração, que as pessoas possam sair cheias do Senhor. Amém. Ele peço, esteja conosco, que o Senhor possa falar, o pregador possa diminuir. Isso eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta a história que havia um certo jovem. Ele tinha tudo para dar certo e ao mesmo tempo tudo para dar errado. Geralmente, ou a pessoa nasce virada para a lua, ou nasce virada para o sol. Ou a pessoa tem tudo para dar certo, ou tem tudo para dar errado. Mas o que me chama a atenção nesse jovem? Por que tudo para dar certo? Primeiro, ele vinha de uma família rica. Geralmente as pessoas que vêm de família rica, elas geralmente têm tudo para dar certo. Porque sabem que o pai vai dar tudo, sabe que a mãe vai ter tudo, sabe que vai estudar nos melhores colégios, nas melhores universidades. Mas por que tudo para dar errado? Às vezes a vida nos prega peças. E realmente, na vida desse jovem, parece que a vida pregou peças. Vindo de uma família rica, na época, as pessoas aceitavam a poligamia. Não por autorização de Deus, e sim porque era uma coisa da nação. Mas a poligamia, mesmo sendo aceita, ela ainda tinha problemas. Porque geralmente as mulheres brigavam entre si, os filhos brigavam, geralmente por herança, por isso, por aquilo, quem tinha mais direito, quem não tinha mais direito. E sabe o que me chama a atenção? Esse jovem, ele poderia pegar assim, usufruir de tudo isso. E Deus poderia ou não poderia pegar e usar aquele jovem na casa de seu pai? Poderia. Há muitas pessoas que Deus utilizou na casa de seu pai. Quem foi? Isaac. Isaac não precisou sair da casa de seu pai. Isaac permaneceu na casa de seu pai. E ali, Deus alcançou todos os objetivos que ele tinha para a sua vida. E o que é mais interessante ali foi a vida daquele jovem. Se você pensou em José, parabéns, é de José que eu estou falando. Sabe o que é interessante da vida de José? Ele tinha tudo para dar certo, mas ao mesmo tempo tudo para dar errado. Por que tudo para dar certo? Vinha de família rica, era o filho preferido de seu pai, estudava nos melhores colégios, era considerado um garoto de destaque, mas tudo para dar errado por quê? Muitas vezes os propósitos que Deus tem para a nossa vida são diferentes dos propósitos que nós temos para a nossa vida. Deus, ele tem meios diferentes para alcançar os propósitos da nossa vida. Deus poderia abençoar ele ali, mas por que então não deixou ele ali? Por um simples motivo. Se José tivesse permanecido ali, ele jamais teria alcançado os objetivos que Deus tinha para a vida dele. E é interessante isso daí. Por quê? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela vai um pouquinho mais além. Ela fala o porquê que Deus tirou ele da cidade dele, da terra dele, da parentela dele. Ela tirou ele por um motivo. Deus tirou ele. Porque se ele tivesse permanecido ali, ele teria se tornado um garoto mimado e cheio de si. Jamais alcançaria os objetivos que Deus tinha para a sua vida. Conversa vai, conversa vem. Ele começou a se criar, começou a crescer. Sua mãe morreu, faleceu quando ele deu à luz ao seu irmão mais novo, Benjamin. E ali então, o seu amor começou a se apegar cada vez mais ao seu pai. Seu pai, considerando ele como seu filho favorito, deu um casaco de destaque para ele. Mas muita coisa acontece. Uma das características que me chama a atenção de José é a seguinte: José era fiel a tudo que estava ao seu alcance. E isso daí Deus usaria muito bem no Egito, na casa de Potifar, no faraó, em todos os lugares. Mas a sua vida nem sempre ela foi tão boa assim. Mas aqui nós podemos ver um pouquinho como é que era a fidelidade de José. Lá estava ali Jacó, seus filhos tiveram que se deslocar de um lugar para o outro, para poder conseguir alimento para as ovelhas. E num dado momento, Jacó, se preocupando com a segurança dos filhos, falou o seguinte para José: José, vai lá em busca de os seus irmãos. Eu quero saber da segurança deles. E a Ellen White, ela dá um detalhe sobre essa encenação, essa coisa que José fez. A Ellen White, ela diz o seguinte: José, do ponto A até o ponto B, caminhou cerca de 72 quilômetros.
Minto, 75 quilômetros. É uma quantidade alta para uma pessoa assim comum caminhar. E não achando seus irmãos, caminhou mais cerca de 22 quilômetros até achar os seus irmãos. Fazendo um cálculo rápido, 75 mais 22, cerca de 97 quilômetros. Então foi cerca de 97 quilômetros que José caminhou de Canaã até o ponto que estavam os seus irmãos. Vamos usar um parâmetro a nível de cálculo. A nível de cálculo eu usei que uma pessoa utiliza mais ou menos, ela caminha a uma velocidade média de 6 km por hora. 97 dividido por 6 dá em torno de cerca de 16 horas. Foi 16 horas que José caminhou para achar os seus irmãos. Uma pergunta que eu faço: quantos daqui, por mais fiel que seja seu pai, a sua mãe, caminharia 16 horas para obedecer a ordem do pai? Complicado isso. Difícil isso daí. Não sei se você seria muito infeliz caso você demorou para responder. Talvez nenhum responderia assim, no primeiro momento. Mas aqui nós podemos quantificar um pouco de como era a fidelidade de José. Eu fico imaginando José, como é que José era? José acredito que era mais ou menos tipo aquele homem que tudo que tocava virava ouro. Tocou aqui, virou ouro. Tocou ali, virou ouro. Tocou no banco, virou ouro. Porque tudo que ele fazia era perfeito. Então ele não se importava em caminhar cerca de 16 horas, desde que o objetivo dele fosse obedecer ao seu pai e alcançar o que ele tinha em mente. Isso daí me chama muita atenção sobre a fidelidade que ele tinha. E por que ele era assim? Ele era fiel aos seus propósitos. Há um certo homem, eu me admiro muito dele, porque eu cresci escutando a história dele. Muitos daqui já ouviram falar dele, talvez outros não. Seu nome é Galileu Galilei. Quantos aqui já escutaram de Galileu Galilei? Galileu Galilei é um homem que me chama muita atenção, principalmente porque durante toda a minha infância, minha mãe ela citava muito o nome de Galileu Galilei. Então eu tive muita familiaridade com ele. Mas eu sempre tive curiosidade de saber um pouquinho da história dele. E sabe o que é interessante na vida de Galileu Galilei? Nós conhecemos ele pela genialidade dele, mas a sua vida não foi um mar de rosas. Ele, para quem não conhece ele, pode ter certeza, a uma das invenções dele eu tenho certeza que você conhece. Ele foi a pessoa que inventou o termômetro, que hoje é muito utilizado na medicina, na enfermagem, em todos os locais. Tem até pessoas que compram termômetro para poder verificar a febre das pessoas. E tem em casa. E outra coisa que ele também inventou foi o compasso de proporções. Aquele compasso fazia o tipo de cálculo que era usado na engenharia naval, muito utilizado por engenheiros da época. E o que era mais interessante? Muitos viram que essas invenções dele tinham muita utilidade e elas queriam patentear. Mas, porém, como eram invenções dele, somente ele poderia descrever elas corretamente. Não foi muito difícil provar que ele era o autor. Mas a sua vida não foi mesmo um mar de rosas, por quê? Sabe que às vezes, para acreditar em algum propósito, em alguma coisa que você acha correto, você paga um preço muito alto. Na vida dele não foi diferente. Mesmo sendo em meados de 1600, 1700, parece ironia, mas o mundo acadêmico acreditava que o Sol dava a volta na Terra. Imagina, hoje em dia, desenhos animados, histórias de criança, livros da segunda, terceira série do ensino fundamental já falam que é a Terra que dá a volta no Sol. Mas em 1600, mesmo com a física e a matemática avançada do jeito que estava, se acreditava o contrário. E se você dissesse que era o contrário, que era a Terra que dava a volta no Sol, sabe o que aconteceria com você? Você seria levado ao julgamento, teria que se ajoelhar, se retratar e dizer que tudo que você crê é errado. Imagina como ser fiel aos seus propósitos, com tudo isso daí que poderia ocorrer. Mas Galileu Galilei, ele pegou e foi fiel aos seus propósitos. Escreveu um livro, foi lançado, depois foi repudiado o livro dele, porque era contra os dogmas da Igreja Católica, do catolicismo da época. Foi levado a julgamento, se ajoelhou, se retratou, mas no final das contas, a sua consciência acabou falando mais alto. Foi firme aos seus propósitos e disse que realmente ela se move. O que me chama a atenção, José tinha motivos de sobra para não ser fiel a Deus, mas ele era fiel a Deus custe o que custar e pagou um preço alto. Por ele obedecer a Jacó, achou os seus irmãos. E ali, depois de uma pessoa fazer um grande exercício, depois de 16 horas de caminhada, 16 horas de academia, o que a pessoa mais quer? Ela quer sentar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, conversar. Ele, talvez na sua consciência, ele achava, bom, depois de todo o esforço que meus irmãos viram fazer, depois de 16 horas de caminhada, o que eles vão fazer? Vamos sentar ao meu lado, vamos conversar, vamos colocar as conversas em dias e vamos comer alguma coisa. Mas eis que começa a acontecer algo. Os irmãos começam a olhar para o outro, começam a perceber, e olha para lá.
Lá vem o sonhador. Nossa chance de se livrar dele. Rubens, enxergando um pouquinho mais além, que era o irmão mais velho de José, disse o seguinte: não vamos fazer isso. Não vamos matar ele, vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele nessa cisterna. Provavelmente aquela cisterna era uma cisterna que era usada para acumular água e que naquele momento estava vazia. Ali ele foi jogado, então, naquele momento ali no fundo. E foi tapado. E ali ele foi deixado ali. Muitos queriam que ele morresse, mas ali aqui eu vejo uma providência divina. Quem leu a história bíblica sabe que Simeão e Levi mataram praticamente uma nação toda a espada, porque aquela nação, o príncipe se abusou da sua irmã, Diná. Se eles mataram uma nação inteira, o que era matar uma pessoa só? Então isso daí eu tenho certeza que foi Deus realmente que pediu a morte de José naquele momento. Rubens, percebendo que os seus irmãos poderiam se virar contra ele, o que faz? Tem uma ideia melhor. Eu vou pegar você de perto, já que eu cumpri o que eu quero. Depois, quando se acalmar tudo, eu vou pegar José, vou devolver ao pai. Essa era a ideia de Rubens. Porém, Deus tinha um propósito maior que iria usar aquilo para alcançar os seus propósitos. Se você acha que o propósito de Deus era tornar José rico, pequeno engano. O propósito de Deus, primeiramente para a vida de cada um de nós, não é que nós sejamos ricos. A riqueza é uma consequência do trabalho. O dinheiro é uma consequência do trabalho. O maior propósito de Deus para a sua vida é a salvação. E disso ele não poupará nada. E ali estava ele, então José. Judá, percebendo que vinha gente de longe, vinha alguns viajantes, mercadores, pegou e teve uma ideia. Não vamos pegar e vamos matar nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. Vamos fazer melhor. Vamos vender ele. Assim nos livramos do sangue do nosso irmão. Aquele jovem, então, ele pegou e foi vendido para os mercadores. Os mercadores foram até onde venderam para Potifar. Eu acho interessante ali. Potifar, vendo que tudo que aquele jovem tocava virava ouro, pegou e começou a dar mais responsabilidades para ele. E ali nós podemos ver um detalhe. José não ficou um mês, 2 meses, 3 meses na casa de Potifar. O patriarca e profeta diz que José ficou cerca de 10 anos na casa de Potifar. 10 anos, imagina. Então Potifar ele conhecia bem com quem ele estava lidando. Com José. José, ele era fiel a tudo que estava ao alcance dele. Conta a história que havia um certo rapaz, ele trabalhava numa empresa. E me chama a atenção uma coisa na história dele. Esse rapaz trabalhando na empresa, ele percebeu que o seu colega tinha ganhado uma promoção, e ele não. Ele pegou e elaborou um plano, tudo, durante a noite, talvez conversou com a esposa e disse: no dia seguinte eu vou chegar no meu chefe. Eu vou conversar com ele, olha que história é essa dele pegar e ser promovido, e eu não, eu estou muito mais tempo do que ele. Era para eu ser promovido, não ele. Será que eles não perceberam o tempo que eu estou aqui, todo o meu trabalho, toda a minha fidelidade, o tempo que eu estou aqui, nunca chego atrasado, isso, aquilo. Então ele pegou e elaborou. Na manhã seguinte ele chegou para o seu chefe. Senhor, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito daquele rapaz que foi promovido há pouco, tudo. Porque ele está bem menos tempo do que ele foi promovido. E o chefe dele tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte, eu quero, antes de nós continuarmos a conversa, eu quero que você me faça um pequeno favor. Depois que você fizer esse pequeno favor, nós continuamos a conversa. Então ele pegou e disse: eu quero que você vá até a fruteira e me veja o preço dos abacaxis. Sabe o que é interessante? Aquele jovem ele pegou e foi lá ver o preço dos abacaxis. Depois de um tempo ele pegou e voltou. E ali ele voltou, o chefe perguntou: viu o preço dos abacaxis? Ele disse: sim, é tanto. E o chefe dele ficou esperando mais alguma coisa, né? Então ele pegou e perguntou, tomou a frente. E viu se tinha quantidade suficiente? Não. O senhor pediu para eu ver o preço dos abacaxis. Viu a qualidade deles? Não, viu o preço dos abacaxis. Viu se tinha o suficiente para todos? Daí ele pegou, o chefe dele pegou e pensou: não, vamos fazer o seguinte então. Ok. Chama lá a pessoa que foi promovida há pouco, seu colega de trabalho. Ele pegou, foi lá, chamou o colega de trabalho. O colega de trabalho veio até a presença do chefe. E ele deu exatamente a mesma ordem. Hoje eu quero dar sobremesa, quero dar uma caixinha de sobremesa para as pessoas. Vai lá na fruteira e vê o preço. Conversa lá e conversa bem, conversando com o primeiro. Depois de um tempo chega o segundo. Ele faz a mesma pergunta: viu o preço do abacaxis? Sabe o que me chama mais atenção? A resposta do segundo. Vi sim o preço do abacaxis. É tanto, tem uma qualidade excelente, tem a quantidade suficiente para todo mundo, e pedi para ele pegar e deixar separado a quantidade certa para que quando o senhor me autorizasse, eu fosse lá, buscasse e trouxesse para a empresa. O chefe olhou para o segundo, disse: ok, pode voltar para o teu trabalho, depois nós conversamos. Ele olhou para o primeiro e perguntou: sobre o que nós estávamos conversando mesmo? E o primeiro, entendendo a mensagem, baixou a cabeça e voltou para o seu trabalho.
Eu acredito que José era aquele tipo de pessoa assim. Tudo o que ele fazia era perfeito. Ele não se importava de pegar e começar a trabalhar um pouco. Ele tinha que ir até o final. E tudo que tinha que ser feito era perfeito. Na casa de Potifar, quando começava a lavar a louça, lavava de uma forma, tudo era perfeito. Arrumava a cama, lavava de uma forma perfeita. Varria a casa, limpava, comprava as coisas para Potifar, cuidava de tudo de um modo perfeito. Era tudo perfeito porque ele sabia que tudo que ele fazia não era para ele, era para Deus. E ele tinha esse tipo de ciência. José, ele sabia que ele tinha que ser fiel. Então José, ele era fiel em tudo. A mesma fidelidade que ele era para seu pai Jacó, ele era para Potifar. Ele foi na prisão, depois ele foi no Egito. Antes da pessoa alcançar grandes coisas, ela é fiel nas pequenas coisas. E assim ela vai crescendo, do pequeno para o grande. Ali foi então José crescendo, mas parece que a vida de José, ela está virada em altos e baixos. Parece que primeiro ele está na casa de Jacó. Tem a sua vida perfeita ali, na casa de Jacó. O filho preferido, casaco de destaque. Tudo que ele fazia, o seu pai dava apoio. Depois ele se torna escravo. Agora, depois de escravo, parece que a sua vida começa a engrenar. E logo depois que a sua vida engrena, na casa de Potifar, que ele passa de escravo praticamente a mordomo de Potifar, sua vida vai cair de novo. Por quê? A mulher de Potifar começa a observar a José, começa a perceber que ele algo a mais. E sabe o que me chama a atenção nessa cena? É o que Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas. Os anjos observavam ansiosamente a José. É difícil, praticamente José tinha nessa época mais ou menos cerca de 28 anos de idade. Um jovem de 28 anos de idade existia uma mulher, talvez seja uma coisa muito rara de se ver. Mas agora é um dos poucos pontos da história que Ellen White escreve o seguinte: os anjos observavam ansiosamente para ver o que ocorreria ali, se José cederia ou não. Sabe o que me chama mais a atenção é o seguinte: se José cedesse e fizesse o que era errado, ele poderia ter honras, poderia ter glória, poderia ter tudo que era melhor. Mas agora, se José escolhesse fazer o que era certo, não se deitar com a mulher de Potifar, ele poderia ir para a prisão e poderia ir para a morte. Quer dizer o seguinte: o certo se tornou errado e o errado se tornou certo agora. Se a pessoa faz o que é certo, as coisas dão errado. Se a pessoa faz o que é errado, as coisas dão certo. Quando já passaram por isso aí, dá a impressão que quanto mais se aproxima de Deus, mais as coisas dão errado. E dá a impressão que aquela pessoa que não está nem aí para Deus, que tem uma vida que é totalmente errada, dá certo na sua vida. Dá a impressão que a nossa vida é mais ou menos assim. E a vida de José era assim. Quando ele começava a fazer o que era certo, as coisas davam errado. Por ele obedecer ao seu pai, caminhar 16 horas, fazer o que é certo, foi vendido como escravo. Por ele ser fiel a Potifar, fazer o que é certo, foi para a cadeia. Mas aqui tem outro detalhe interessante. Potifar, será que acreditou ou não acreditou que José tinha feito isso com a mulher dele? Tinha realmente querido fazer aquilo? Se Potifar tivesse acreditado, ele não tinha mandado José para a cadeia. Ele tinha matado José. José estaria morto. Então, se Potifar sabia que José era inocente, por que mandou para ele para a cadeia? Por um simples fato. Potifar, ele era um homem de influência. Um homem assim, que realmente tinha que ter ordem na sua casa para dar ordem para as pessoas. Como é que a pessoa vai dar ordem para os outros se não tem ordem na própria casa? Então ele usou José como bode expiatório. Se livrando de José, ele mantinha a influência que ele tinha. Lá foi José, pagou de novo, caiu. Mas eu acho interessante, lá José estava na cadeia e todo mundo acreditava que José ele iria pegar, tinha feito realmente isso. Ele começou a ser tratado mal na cadeia. Mas logo, como José era uma pessoa que tudo que tocava virava ouro, tudo que fazia era perfeito, o carcereiro olhou para ele e pegou e disse: não, tu não vai só ser um preso, tu vai cuidar de todos os presos. E ali Deus estava pegando e começando a alcançar o propósito dele. Conversa vai, conversa vem. José com seus 28 anos encontra duas pessoas, padeiro-chefe e copeiro-chefe, que iriam ter uma figura central em toda a sua história. Os dois tiveram um sonho, cada um. O sonho José interpretou e aconteceu de modo brilhante a sua interpretação. Então, o copeiro-chefe, agradecido, pegou e disse que iria agradecer a ele muito. E José pega e faz um pedido: quando estiver com o faraó, faz o seguinte: lembra-se de mim, porque eu fui tirado da minha terra, da terra do meu parentela, e estou aqui de modo errado. O copeiro pegou e disse: não, vou avisar sim. Mas é aquilo. Depois de um tempo, o copeiro, quando estava com o faraó, esqueceu de tudo aquilo. E José ficou por mais 2 anos na prisão.
Eu acredito que José ali naquele momento ele já tinha esquecido de tudo. Já agora ele estava carregando também a amargura do esquecimento. De tudo que ele fez de bom para aquele homem, foi esquecido. E sabe o que me chama a atenção? Deus ele tem propósito para a sua vida. E ele vai alcançar. Aconteça ou que não aconteça. Deus sempre alcança os propósitos, independente de onde você estiver. José estava na prisão quando Deus começou a alcançar os seus propósitos. José estava na escuridão quando Deus alcançou os seus propósitos. Por quê? A Bíblia explica por quê. Eu queria que o primeiro irmão que achasse, leia com voz de trovão. Lucas 16, verso 10. Posso ler? Pode. Diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui era o segredo de José. Se você quer alcançar alguma coisa, seja fiel no pouco. Se você quer alcançar grandes alturas, seja fiel no pouco. Porque é no pouco que você está sendo preparado para o muito. Ellen White ela conta uma história que me chama muita atenção. Ela fala como é que deveria ser a fé dos jovens adventistas. Ela diz que a nossa fé é mais ou menos como uma águia. Essa águia, quando ela monta o seu ninho, ela monta na mais alta montanha. E é interessante, há um motivo para montar, né? Muitas vezes na mais alta montanha, o seu ninho ele é protegido da chuva, protegido de outros predadores, e ali ela pode criar seus filhotes, chocar seus ovos e criar seus filhotes ali com segurança. Mas assim, muitas vezes quando ela desce aqui para a superfície, para pegar material para o seu ninho, para pegar comida para os seus filhotes, ao tempo ele começa a se armar, começa a vir nuvens negras, começa a chover. E muitas vezes a águia ela tem que tomar uma decisão. Ou ela fica, acha um esconderijo, se esconde da chuva, se protege, ou ela olha para cima, atravessa a nuvem e acha o seu ninho. Só que ali, quando ela pega e vai até a nuvem, ela tem que pegar e fazer o seguinte: ela olha para aquilo tudo escuro, ela sabe que vai ter que atravessar, sabe o trabalho que vai passar, sabe que ali a nuvem vai estar molhada, ali a nuvem vai ter eletricidade, ali a nuvem ela vai passar muito trabalho para alcançar o seu ninho. Mas sabe o que é mais interessante? A águia sempre toma a decisão certa. Ela pega e escolhe, não, vou atravessar porque no ninho vale mais do que tudo. Ali ela pega, então, entra na nuvem, ela atravessa a nuvem. Ali ela perde a visão, ali ela sai molhada, ali, muitas vezes, ela tem perigo de tomar choque. Mas sabe o que é mais interessante? Assim que ela atravessa a nuvem, ela olha para baixo e ela tem 3 prêmios. Primeiro, ela olha para o céu, vê que o céu está lindo. Olha para o sol, vê que ele está ali brilhante, mais brilhante do que nunca. E olha para baixo, vê todo o trabalho que ela passou. E ao olhar o seu ninho, vê que todo o trabalho que ela passou valeu a pena. E eu acho interessante sobre isso. Todo o trabalho que ela passou valeu a pena. Então por que Deus permite que essas coisas aconteçam na vida? Porque muitas vezes, se essas coisas não acontecessem, José jamais estaria maduro para os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Se José não tivesse passado por tudo isso, ele jamais alcançaria os propósitos. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele me contou uma história. Ele me falou o seguinte sobre como é que é o processo da borboleta para ela voar. Primeiro começa com uma pequena larva, ela se rasteja durante um bom tempo. Depois o que ela faz? Ela faz um casulo. E depois de um tempo ela pega e cria força suficiente para romper o casulo. E assim ela pode voar. Você pode chegar muitas vezes num casulo de borboleta, abrir ele. Mas agora uma pergunta eu faço. Se você fizer isso, será que essa borboleta vai voar? Ela jamais vai. São processos que todos têm que passar para o seu crescimento. Por quê? Se José não tivesse passado por todo esse processo, ele jamais alcançaria os propósitos que Deus tinha para a sua vida. E o que é interessante aqui? José agora está no Egito, o faraó tem uns sonhos, ninguém interpreta os sonhos, o copeiro, o chefe, lembra que ele tinha um amigo que fez muito por ele na prisão, começa a se sentir envergonhado, chega para o faraó e fala o seguinte: tem uma pessoa que pode interpretar os seus sonhos. O faraó chama José, José sai de lá, vai para o faraó, interpreta os sonhos, o faraó o torna praticamente como governador do Egito, devido à sua interpretação. E o que acontece? Ali Deus estava começando a cumprir o propósito que Deus tinha para a vida de José. Mas espera, José agora se tornou rico. Já não alcançou o propósito? Não alcançou o propósito ainda. O propósito de Deus são propósitos muito maiores do que você possa imaginar. E o que é mais interessante, ali foi a vida de José. Ali então começa a vir os 7 anos de fome, 7 anos de bonança, depois os 7 anos de fome.
O tempo das vacas magras primeiro e depois das vacas gordas. Primeiro das vacas gordas, depois das vacas magras. E ali ele pega e começa então. Nos tempos das vacas magras, Jacó ouve que no Egito há alimento. Manda seus irmãos irem lá comprar. José, reconhecendo seus irmãos, olha para eles. Mas eles não reconheciam a José. Por quê? José estava bem diferente. José, quando saiu da casa, foi vendido como escravo. José tinha 28 anos. Ele ficou 10 anos na casa de Potifar, 2 anos na cadeia. Ali então José estava com 28 anos. Mais os 7 anos, mais os 2 anos na prisão, 30 anos. 30 anos ele se tornou governador. Mais 7 anos de bonança, 37 anos. José tinha nessa época. De 18 anos para 37 anos dá o quê? Quase 20 anos de diferença. Então provavelmente seus irmãos nunca iam reconhecer. Um jovem de 18 para 37, 38 anos, ele muda um pouco. Fora as vestimentas egípcias. Fora as vestimentas egípcias. E fora também que José estava conversando com eles como tradutor. José não conversou direto com eles. Mesmo José sendo fluente em hebraico, José preferiu conversar por um tradutor com eles. Cabeça raspada, a maquiagem que usava o governador do Egito usava uma maquiagem, né? Tinha tudo isso. E o que é interessante aqui, José começa a fazer alguns testes com eles. Será que eles mudaram? Será que eles não mudaram? José tinha que ter certeza. Fazia 19 anos que ele não via seus irmãos. Então o que é que ele fez? Fez alguns testes e no final das contas conseguiu trazer a Benjamim. Fez aquele teste da comida, 5 vezes mais comida para Benjamim do que os outros, deu vestimentas, tudo. Depois que José descobriu que seus irmãos mudaram, aqui José realmente revela qual era o propósito que Deus tinha para a sua vida. Eu gostaria que o primeiro meu que achasse leia com voz de trovão. Gênesis 45, versos 5 a 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Um grande livramento. Aqui José realmente fala qual era o propósito da sua vida. O propósito da vida de José não era ser rico. O propósito da vida de José não era ser governador. O propósito de José era salvar o povo de Israel. Era esse o propósito que José tinha na sua vida. Era esse o propósito que Deus levou José a tudo isso daí. E o propósito foi alcançado porque ali, se o povo de Israel tivesse permanecido em Canaã, Deus jamais alcançaria o propósito, porque ali eles poderiam se misturar com o pessoal através de alianças, e ali eles poderiam ceder ao paganismo. Mas ao povo de Israel sair dali e ir para o Egito, ali eles seriam um povo peculiar, porque os egípcios odiavam pastores de ovelha. E ali eles ficariam na terra de Gósen, onde eles poderiam se multiplicar muito e se tornar realmente uma nação forte. O propósito de Deus, muitas vezes, não é riqueza, não é dinheiro, não é carro. Tudo isso daí é importante. Mas o maior propósito que Deus tem para a sua vida é a salvação. Que hoje nós possamos estarmos preparados, que quando Cristo voltar, Ele possa dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no bom, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo de teu mestre. Esses são meus votos por mim, por vós. Vamos ter uma palavra com Deus agora nesse momento. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em sua santa casa de adoração. Prepara-nos a cada dia, que nós possamos nos preparar e que um dia, quando o Senhor voltar, o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo de teu mestre. Esteja com cada um de nós que ao voltarmos para casa e também com as pessoas que estão assistindo, que elas possam realmente encontrar a sua palavra e que o Senhor possa habitar no coração de cada um de nós. Tudo isso ele peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.